Qual é que é a grande obra romana? É o Panteão, que é um templo de planta, também ela circular. Quando os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos, muitos deles foram enterrados em estruturas de planta centralizada. Começaram a ser conhecidas como martírios. Ou seja, esta planta começou a ser associada ao martírio dos primeiros cristãos. Ok? E portanto isso fez que durante muito tempo existisse uma dúvida sobre qual é que seria a melhor planta ou o melhor espaço para celebrar esse cristianismo emergente. A basílica ou a planta centralizada. Ora, quando Roma se separa do Ocidente, quando Constantino funda Constantinopla, a nova Roma, no Oriente, um dos edifícios para celebrar Constantino, que se vai converter ao catolicismo, como vocês sabem, não é? Um dos edifícios para celebrar essa nova Roma que ele vai construir, vocês todos conhecem, já ouviram falar, chama-se Santa Sofia, que hoje é uma mesquita, mas que originalmente foi um templo romano de culto cristão. E Santa Sofia é... Que tipologia tem Santa Sofia? Planta centralizada. Portanto, há uma fortíssima tradição em paralelo à tradição basilical, a ideia da planta centralizada. Quando no Renascimento, os arquitetos do Renascimento começam a inquirir quais é que são as formas que eles podem copiar e resgatar da atividade clássica, a planta centralizada é uma das que eles ponderam. Ora, a planta centralizada, ela não tinha sido ainda escolhida porque o celebrante está no centro. E o celebrante precisa de um pódio, precisa de um palco, precisa de uma ábside. Ora, o centro transforma toda a ideia de qual é que é a posição da Assembleia. Isso é muito importante pensarmos. Mas há outras questões também. Essa era uma questão prática, que os cristãos não sabiam como resolver. Mas há uma questão que é muito importante, é que à medida que a arquitetura se transforma numa atividade mental, como eu disse no autocarro, é uma atividade mental em que o desenho se separa de quem constrói. Por isso isto é desenhado pelo Miguel da Ruda e construído pelo Miguel Pires. Estão a ver? São duas pessoas distintas, quem constrói e quem desenha. O que é muito importante? Qual é o elemento fundamental? A geometria. E este edifício, vocês já perceberam, é um exercício de geometria pura. Ok? É uma planta centralizada e simultaneamente uma cruz grega, não é? Não é? E é um edifício onde todas as partes se relacionam ou partem da mesma relação geométrica. É isso que faz dos edifícios do Renascimento edifícios perfeitos. Edifícios, ao contrário dos edifícios românicos e principalmente góticos, não se pode mexer uma linha. Não se pode, aliás, o Alberti fala em edifícios finitos, acabados. Nada se pode acrescentar, nada se pode retirar sem que o edifício fique prejudicado. Portanto, o edifício está acabado. É isto, é esta peça. Ao contrário dos edifícios medievais, que como são modulares, principalmente os góticos, foi isso que eu expliquei para quem pôde entrar na sede de Évora, como são modulares, eles podem ser acrescentados, pode sempre acrescentar mais um módulo, pode sempre acrescentar mais qualquer coisa. Este edifício é um edifício que não admite qualquer alteração. É um edifício que tem a ver com uma ideia que os arquitetos do Renascimento desenvolvem, que tem a ver com a ideia de perfeição. O edifício, porquê? E porquê que o edifício é perfeito? Porque o edifício é concebido na mente, como um objeto. E, portanto, ele não pode ser alterado em circunstância nenhuma. Porque é um exercício mental, como diz o Alberto. Estão a perceber a ideia? E é isso que é a essência do Renascimento. Para lá da recuperação das formas clássicas, vocês veem, isto são colunas toscanas, ok? E depois, a tal criatividade que eu disse dos arquitetos
do Renascimento tem, compondo estas sicilianas, arquitrave, isto é uma siciliana, isto depois é outra siciliana, mas como vocês veem, a planta disto é um exercício incrível, nessa geometria, mas há de facto aqui uma ideia que, através da geometria, nós vamos alcançar qualquer coisa que é harmoniosa ao corpo. Reparem que este edifício é antropomórfico, no sentido de que ele é harmonioso ao corpo. Não precisa de ter as medidas. Nós, quando estivemos, enfim, vocês não estiveram lá dentro, mas eu disse-vos, a sede de Évora tem 19 metros de altura. Isto aqui é uma medida completamente doméstica, em termos de que são os templos medievais, não é? Muitíssimo, muito mais, aparentemente menos usado, digamos assim, mas porque ela tem que ser harmónica. Ok? E na cabeça, provavelmente, do Miguel Arruda, estava o tal Tiepieto, porque nós já temos de falar mais para a frente, que o Bramante tinha desenhado em Roma, também no interior do claustro. Também uma espécie de parasita, um edifício que parasita um edifício já pré-existente, digamos assim. Outra coisa muito extraordinária deste edifício é que este edifício é só espaço inferior. Não é? Só espaço inferior. A única entrada de luz é a porta e as aberturas que estão na cúpula. E, no entanto, ele tem esta luminosidade incrível que vocês estão a testemunhar. Isso já se sabia, porque isso já tinha sido testado no Panteão. Como vocês sabem, o Panteão só tem uma entrada e também um óculo central. Portanto, isto é da antiguidade clássica, tem que saber como fazer. Como nós já estamos muito apertados no nosso tempo, nós agora vamos rapidamente passar pelo edifício do Tainha e ir até ao Polo da Mitra, também até que é já aqui muito perto do Vítor Figueiredo, podemos ainda passar na Malagueira e depois terminar, eu sei que vocês têm muita pressa. Mas pronto, mas isto é um dos sítios. Agora, eu disse isto na caminhonete, alguns de vocês ouviram, outros não. Isto é o que eu vou dizer, é uma verdade absoluta, ok? Vocês não precisam de concordar comigo, porque vocês vão concordar mais tarde ou mais cedo nas vossas vidas. Portanto, eu não quero que a adesão seja imediata. Este lugar onde nós estamos, aqui, a Mitra, e este convento, o tanque, o aqueduto, a outra estrutura palaciana e os dois edifícios já do século XX, é provavelmente um dos sítios mais incríveis em Portugal. É, de facto, uma concentração de arquitetura incrível. Estão a perceber a ideia? E, portanto, isto, de facto, vai ser um sítio onde vocês vão regressar muitas vezes. A vossa cabeça de arquitetos vai regressar muitas vezes. Reparem a escala deste objeto. Reparem como é que se faz uma obra-prima com um objeto destas dimensões. Ok? Reparem o domínio da geometria, o domínio dos materiais, o domínio da luminosidade. Estão a ver? Tudo. Em todos os momentos, isto é de facto uma lição incrível de arquitetura. E quando nós saímos lá para fora, essa lição de arquitetura continua pela paisagem. Ok? Estão a ver? Mas isto aqui onde nós estamos é provavelmente um dos edifícios mais incríveis que os portugueses construíram. E isso é fácil de entender. E é isto só que estão a ver? Poucos metros quadrados. Estão a ver? Portanto, o que eu pretendo nesta viagem é que vocês, como nós agora praticamente já não vamos ver mais edifícios antigos. A nossa época vamos ver alguns edifícios contemporâneos a partir de agora. Mas o que eu pretendo um pouco é que vocês exatamente interiorizassem que não é pela escala do edifício, não é pelos materiais, não é por causa da escala, que faz um edifício ser incrível, ou ser um edifício extraordinário, ser um edifício bacana ou não. E vocês perguntam assim, porquê é que este edifício é importante para a historiografia portuguesa? Este edifício é importante porque ele revela os arquitetos portugueses, em 1544, que podiam, se quisessem, desenhar ao nível do projeto dos seus colegas europeus. E, portanto, tinham as ferramentas, tinham o conhecimento e tinham mecenas, porque isto é um edifício encomendado pelo cardeal Boitis. Portanto, tinham todas as potencialidades de fazer. Portanto, se o queriam fazer, faziam. Estão a perceber? Isto é a prova dessa mestria. Como eu estava a dizer no autocarro, a arquitetura chã portuguesa
Plain Portuguese Architecture, em inglês, das especiarias ou diamantes, ou seja, de 1521 a 1706. Ora, este edifício é de 1544, este edifício está nessa cronologia que esse senhor chamado Jorge Kugler definiu para estudar uma arquitetura, como eu disse no autocarro, que era uma arquitetura portuguesa que manuseava os elementos clássicos, mas ela parecia não ter a riqueza de materiais, por exemplo, que os arquitetos italianos ou franceses exercitavam mesmo. Portanto, ele vai chamar a arquitetura chã. Chã no sentido de não ser tão ambiciosa. Eu já me vou lembrar da palavra exata. Este senhor, ao escrever este livro, ele vai permitir, vai dizer aos portugueses, os portugueses tiveram uma arquitetura clássica tão interessante como outras culturas que estão à volta de Portugal, que são os chamados centros. Nós somos sempre uma periferia, por isso que é muito difícil encontrar exemplos que acertem com as cronologias internacionais. Por isso que a gente devia estar em Itália e não aqui. Ok? Ele vai dizer, nós somos do segundo ano, não é? Ele vai dizer que nós aqui temos uma arquitetura que tem características próprias. Ele chama-lhe peculiaridades. É peculiar. E então o que é que são essas características próprias? Um pragmatismo muitíssimo forte, um recurso a materiais mais ou menos modestos e económicos, um exercício relativamente conservador no uso das tecnologias, portanto uma certa aversão ao uso de tecnologias avançadas, e com isto ele vai definir aquilo que é o padrão da arquitetura portuguesa. Só que ele não está a falar da arquitetura do século XVI e do século XVIII português. Ele está a falar, na verdade, da arquitetura portuguesa do século XX, que é quando ele está a escrever o livro. Estão a ver porque é que os historiadores são importantes? Quem é que vai ler este livro? São os arquitetos do século XX. Não são os arquitetos do século XVI nem do século XVII que estão mortos. São os do século XX. E os arquitetos do século XX começaram a dizer assim: epá, mas nós afinal temos uma arquitetura própria, chã, horizontal, económica, funcional, pouco dada a exuberâncias barrocas, o que não é bem verdade, porque depois o barroco português é até bastante exuberante e bastante plástico, e que usa a matéria com bastante eloquência, funcional, pragmática. Ora, o que é que estes senhores pensam? O Jorge Kugler está a falar de nós. E quem somos nós? Este livro foi escrito em 1972, mais ou menos divulgado no final da década de 70, vocês ainda não eram nascidos, mas eu já era. Quem somos nós? Quem é que em 78 está a trabalhar? Ora, o CISA. Estão a ver? O CISA. O TASA. O Núncio Tónio Pereira. Estão a ver? Uma série de arquitetos, o Manuel Tainha, uma série de arquitetos a quem este discurso não vai ficar indiferente. E que vão propositadamente, o Portas, vão propositadamente utilizar os argumentos deste historiador que, graças a Deus, é estrangeiro, portanto, nem se pode dizer que é uma coisa doméstica a tentar resolver a nossa falta, a nossa periferia, uma coisa a tentar resolver a nossa periferia. Não, é um senhor que é estrangeiro, por cima, a dizer que nós até temos qualidades e que essas qualidades são estas. Logo a seguir há um senhor chamado Kenneth Frampton. Alguém sabe quem é? Alguém foi assistir à conferência que o Kenneth Frampton deu ano passado, na Trienal de Lisboa? Há um senhor, esse muitíssimo importante, que ainda é vivo, porque o Kugler já morreu, mas o Kenneth Frampton ainda é vivo. Há um outro senhor muito, muito importante, que escreve um livro que depois vocês vão usar muitas vezes na história sem perceberem nada do que é que lá está escrito, que se chama Uma História Crítica da Arquitetura Moderna, e que usa, não inventa, mas usa uma coisa que se chama regionalismo crítico. E vai usar estes senhores, o CISA,
e o Souto de Moura também, que era o jovem que tinha acabado a faculdade, mas já era um bocado de pineta. E o Távora vai dizer, em Portugal também há uma arquitetura de resistência, uma arquitetura que tem as mesmas qualidades que o Kubler tinha falado. É pragmática, é funcional, é económica, é desornamentada. Estão a ver? É por isso que alguns arquitetos portugueses odeiam ornamentação. Por acaso é a coisa mais incrível que existe, a ornamentação. Só por causa disto. Sem saberem muito bem porquê, mas é por causa disto. Isto fica com uma espécie de ADN na cabeça dos portugueses. É branca. Tudo isto são mitos construídos pelo Kubler, que depois o nosso Frampton, é por isso que ele foi homenageado no Bienal, vai dizer que é uma coisa extraordinária, porque nos vai incluir, porque nós queremos sempre pertencer a qualquer coisa, não é? É como o Cristiano Ronaldo, não é? Quer ser o melhor do mundo, não quer ser o melhor lá da Ilha da Madeira, não é? Lá da Câmara de Louros, onde ele nasceu. Ele quer ser o melhor jogador do mundo, mas a gente quer sempre aspirar a estar num plano internacional, porque somos pequeninos. Se nós fôssemos brasileiros, estávamos a borrifar para o resto do mundo. Percebem a diferença de escala? Há aqui algum brasileiro ou não? É porque estávamos. Porque num país de 200 milhões de habitantes, não é? Um país continente, onde é que está a brasileira? És tu. O resto do mundo não interessa. Não é? Agora, nós que estamos aqui num país pequenino, temos que sempre, aspiramos sempre a pertencer a qualquer coisa maior. É por isso que agora queremos ser europeus. Qualquer coisa. Já quisemos ser outras coisas. Quisemos ser, enfim, sei lá, um império qualquer. Já quisemos ter um império. Agora queremos ser europeus, que a gente quer sempre pertencer a qualquer coisa. E como a nossa arquitetura parecia sempre destoar daquilo que os outros faziam, quer dizer, a gente não tinha um Coliseu, a gente não tinha uma Notre Dame, a gente não tinha nada que pudesse ser comparável a isso. Quando o Kubler diz que a malta tem uma arquitetura chã, desornamentada, mas ele até faz uns truques de linguagem, quando vocês forem mais velhos, eu vos explico, quando vocês estiverem preparados, que ainda não estão. E todas essas coisas, os arquitetos leem e dizem assim, epá, e depois vem o Franco e diz, estes senhores integram um movimento importantíssimo. Chama-se regionalismo crítico. É um processo de resistência ao pós-modernismo. Eles mantêm-se fiéis àquilo que é a sua cultura local, às tradições, às heranças que possuem. E não era um grupo qualquer. Esse regionalismo crítico não nos pôs. É aí que se começa a falar de uma coisa chamada Escola do Porto. Ok? Tudo isso combinado são os deuses que gostam de nós. Dizem assim, vocês são pequeninos, mas vocês fazem a melhor arquitetura do mundo. Ok? São os deuses que permitem, e é por isso que nós somos ainda significantes na Europa em termos de produção arquitetónica. E é por isso que os nossos alunos, depois do curso de idade, quando vão lá para fora, normalmente os ateliês estrangeiros contratam, porque nós vimos uma cultura forte. A arquitetura, nunca tenham vergonha da arquitetura portuguesa, porque nós vimos uma cultura forte. Uma das nossas áreas mais importantes de conhecimento é a arquitetura. Nós temos vivos um dos maiores arquitetos do mundo. E temos outros que são bastante bons, muito acima da média. Eu já vos expliquei que só 100 arquitetos é que mudaram o paradigma da história da arquitetura nestes 2000 anos. E nós tivemos a sorte de dois. O João de Castilho, vocês não conheceram nesta viagem, mas vão conhecer um dia. Que os meninos do 4º ano vão conhecer quando forem tomar com a professora Paula André. E o CISA. Olha que incrível. Portanto, nunca tenham vergonha da vossa cultura arquitetónica. Se há uma coisa em que nós somos grandes, somos iguais ao Cristiano Ronaldo, é na cultura arquitetónica. E é isso que vai fazer com que vocês um dia sejam um emprego lá fora. Tenham um emprego lá fora. Quando aqui escassear trabalho, percebem? Pronto. E, portanto, todos estes processos. E agora eu estava a dizer à professora Helena, estava a comentar. Isto, vocês estão a ver aqui, faz parte enfim, que o nosso amigo Kubler, que é um grande amigo nosso, enfim, está lá nos céus, mas que é um grande amigo da arquitetura portuguesa, classificou como chã, vai depois ecoar na cabeça dos arquitetos. E o nosso amigo Vítor Figueiredo, que a gente está a ver ali, a despeitar ali o edifício dele, em 91, quando está a desenhar aqui o Polo da Mitra, está a fazer uma igrejinha ao Brigadeiro dos Fusos.
A Albergaria dos Fuços é uma das igrejas contemporâneas mais interessantes construídas no final do século XX. É uma pecinha, uma joinha de 1991. Vocês também não eram nascidos, mas já estavam quase. Não é? Já estavam quase. Ok? Está bem? Se algum dia passarem por Albergaria, vejam essa igreja. Essa igreja é uma leitura contemporânea disto. Ok? E vocês, quando lá forem, depois vão me dizer se eu tenho verdade, se eu estou a dizer a verdade ou não. Ou seja, é por isso que é importante, que a história é importante. Primeiro porque a história, como nos ensina o Kluger, fala do presente. E ela é útil aos arquitetos do presente. Não é útil aos outros que estão mortos. Estão a ver? O Miguel da Ruda está-se a borrifar, se a gente acha que isto é interessante ou não. Já ganhou o dinheiro, já fez a obra, já teve as encomendas a seguir consoantes desta, já agradou a mecenas e já está morto. E há de estar no céu dos arquitetos porque ele era bom arquiteto. Estão a perceber? Portanto, para que serve a história? Para quem está vivo, que somos nós. Estão a perceber? E esta é a dimensão instrumental da nossa unidade curricular. Que agora como se chama? Antes chamava-se cadeira. A nossa cadeira. Aquela não é um banco. É uma cadeira. É uma coisa que está tudo um bocadinho mais acima. Estão a perceber? E é com isto que vocês vão trabalhar. Ok? Pronto. E portanto vejam como é que se pode ser um arquiteto incrível. Olhem lá. Como é que se pode ser um arquiteto incrível. Estão a ver? Pronto. Agora vamos subir lá acima. Agora vamos passar para o modo contemporâneo. O modo de história que acaba aqui. Vocês já perceberam que provavelmente vão ter que regressar, ou voltar, ou ver com mais qualquer coisa. Mas isto foi no fundo uma espécie de aula ao ar livre. Experimentando os espaços para vocês perceberem as coisas. Senão vocês ficam com conhecimento. Pensam que a arquitetura do passado é uma fotografia. Não é! O Lúcio Costa dizia: a arquitetura do passado e a arquitetura do contemporâneo são, em essência, a mesma coisa. E mesmo que eu não esteja na posse de todos os instrumentos para descodificar este espaço, como o Miguel da Ruda o concebeu, mesmo assim, eu percebo que isto é uma extraordinária peça de arquitetura e eu consigo falar com ela. Ou não? Vocês ouvem-na ou não a ouvem? É quando vocês começarem a ouvi-la, vocês são verdadeiramente arquitetos. Está bem? Pronto, agora vamos lá passear para ver as obras contemporâneas.